Convivência humana. É fácil se relacionar? Tem uma pessoa que é muito importante para todo mundo lá em casa e por quem eu sinto uma gratidão imensa, porque ela praticamente torna possível a nossa vida, que é a nossa ajudante de casa. Mas ela tinha um hábito que, assim, me exigia alguns movimentos internos, que era o seguinte: todos os dias ela deixava o cesto de roupa suja que fica no banheiro virado ao contrário. Eu desvirava e no dia seguinte lá estava o cesto virado ao contrário de novo. Eu desvirava mais uma vez e assim passávamos toda a semana. O que você faria? Vamos congelar essa cena aqui um pouquinho, que eu vou voltar a falar dela mais pra frente. Agora eu quero saber o seguinte: você gostaria de ter condições de ter uma convivência mais harmoniosa nos ambientes em que frequenta? Se você respondeu que sim, vamos lá, vamos juntos. Se respondeu que não, pode pular o vídeo lá para o final para ouvir como terminou a história, porque a partir de agora eu vou assumir uma premissa. Em todos que seguem assistindo a esse vídeo, há a vontade de melhorar a sua convivência, seja com outros seres, seja consigo mesmo. Quando meu filho tinha 1 ano, ele comia brócolis e beterraba nas festinhas como quem come brigadeiro. E é claro que isso fazia o maior sucesso. Mas às vezes, essas pessoas que faziam todos esses elogios eram as mesmas que nos criticavam por não darmos biscoito, sorvete e coisas do gênero ao bebê. No nosso caso, não dar esses alimentos tão cedo ao nosso filho foi uma das causas principais para a sua boa alimentação. E o que se fazia então era criticar a causa, mas desejar a consequência. Percebem a contradição? Depois que me dei conta disso, eu comecei a ver contradições desse tipo em diversas situações. Queremos nos relacionar bem, mas não deixamos de falar mal dos outros, por exemplo. Queremos nos relacionar bem, mas não queremos escutar ou refletir sobre o ponto de vista do outro. Queremos melhorar as nossas relações, mas para isso o outro é quem precisa mudar. Ou seja, desejamos as consequências, mas não agimos nas causas, e é por isso que muitas vezes nos impede de alcançar o que queremos. A logosofia apresenta um axioma que é o seguinte: quem quiser chegar a ser aquilo que não é, deverá principiar por deixar de ser o que é. É preciso ter consciência dessa relação de causa e efeito, e é também preciso saber o que se quer, pois só assim você terá condições de fazer escolhas conscientes. O que é para você o mais importante na vida? E como você tem usado o seu tempo? Já aconteceu de você agir de uma forma que depois que a poeira baixou, bateu aquele arrependimento e você mal se reconheceu naquela atitude? Pecote, o autor da logosofia, afirma que os seres humanos foram postos em um mundo onde imperam os pensamentos e que estes, por sua vez, são entidades autônomas que podem atuar independentemente da nossa vontade. Gente, isso é grandioso, é uma revelação. E aqui cabe um parênteses que é o seguinte: na logosofia somos indicados a não acreditar em nada que o autor diz e a buscar comprovar em nós mesmos a realidade que ele apresenta. Então, só podemos manter na posição de acreditar pelo período necessário que antecede a posse do conhecimento. Então, feitos os esclarecimentos necessários, eu vou repetir algo que para mim já é uma realidade. Os pensamentos podem entrar na nossa mente e nos fazer agir de acordo com a vontade deles, independentemente da nossa própria vontade. Ao começar a conhecer um pouco melhor o meu mundo interno, o mundo das causas, percebi que ao longo de todo o dia acontece uma luta incessante entre a vontade dos pensamentos e a nossa própria vontade. E se eu não sei o que eu quero, a minha vida segue como um barco à deriva, sem rumo, em que qualquer brisa ou qualquer pensamento é capaz de me levar para um lado ou para o outro. Voltando ao caso lá da minha ajudante, ao ver aquele cesto de roupa suja virado, imediatamente me vinha um pensamento de irritabilidade junto com de intolerância e me faziam pensar: caraca, não é possível de novo, tá brincando, não é possível. Mal esses pensamentos se aproximam e eu já começo a sentir uma alteração no meu estado interno que me dispara logo um alerta: ataque acontecendo. Como eu já defini a priori que eu quero ser uma pessoa melhor, que eu quero conviver bem com as pessoas, que eu não quero causar mal a ninguém e que eu devo aproveitar todas as oportunidades para retirar um elemento útil para mim e, quem sabe, para o meu semelhante, eu logo vi que aquele estado interno não estava condizendo com a minha própria vontade. Então, certamente eram pensamentos que precisavam ser trocados.
Aham, mas como fazer isso? Vocês devem estar se perguntando, né? Aqui está justamente um dos grandes diferenciais da logosofia, que nos capacita exatamente nesse como fazer. Os seres humanos são complexos demais e mais complexas ainda são as nossas relações. Portanto, ao contrário do que muito se busca, aqui não existem fórmulas prontas e nem resultados imediatos. Para ter a posse de um conhecimento transcendente que tem a virtude de realmente transformar a minha conduta, não por um período, mas para a eternidade, é preciso um longo trabalho de estudo, de reflexão, de observação e de intercâmbio, junto com a experimentação. Nesse processo, vamos exercitando a nossa mente e sensibilidade em uma espécie de musculação psicológica. E aos poucos, cada pessoa vai encontrando a sua própria técnica para lidar com cada situação como essa. Já que não adianta apenas querer deixar de agir mal, é preciso saber fazer isso. Bem, depois de muitos dias digerindo aquela situação, trabalhando com cada sensação que eu via no meu interno e convocando diversos pensamentos para me ajudar, eu consegui, enfim, estabelecer a minha defesa mental contra esse ataque específico, que foi a seguinte. Todas as vezes em que eu via aquele cesto de roupa suja no banheiro, virado ao contrário, eu olhava para ele e entendia que ela havia limpado o banheiro. E assim, eu passei a me sentir grata por estar com o banheiro cheirosinho e limpinho. Isso fez toda a diferença. Depois de todo esse trabalho, eu pude enfim conversar com ela sobre isso sem correr o risco de lhe ofender por estar reagindo, porque por mais suavidade que tentamos colocar em nossa voz, o que estamos sentindo transparece, e isso aqui é muito importante destacar. Controlar uma reação, segurar uma resposta atravessada, ser tolerante e compreensível com a realidade do outro são apenas a ponta de um iceberg de mudanças internas muito profundas que sustentam esta nova conduta. Por acaso vocês podem estar pensando, então agora você não se irrita mais, não reage, nem causa reação, tá tudo perfeito. Não, gente, não é nada disso, é claro. Imagina só, seria como pensar que só porque entrei para uma escola de música eu já estaria sabendo tocar e compor como Mozart ou Beethoven. Não é por aí. O que eu estou dizendo é que pau que nasce torto não precisa morrer torto e que existe uma escola em prol da superação humana. É claro que todos os seres humanos têm a prerrogativa de evoluir. Mas o que eu tenho comprovado é que o conhecimento transcendente acelera a nossa evolução e nos permite aprender sem precisar errar tantas vezes antes, o que nos poupa alguns contratempos e não poucos sofrimentos. Ao começar a realizar este estudo metódico da própria vida, seria como se estivéssemos entrando em um vagão de trem. Ao longo dessa viagem, podemos ir desfrutando das paisagens, do vento fresco no rosto. E nessa analogia, todas as belas e plenas sensações proporcionadas por uma convivência harmoniosa fariam parte deste caminho. Mas não é o destino. O destino dessa locomotiva é outro, é muito maior. Onde vocês imaginam que podemos chegar ao avançar conscientemente no conhecimento de nós mesmos e de tudo que se relaciona com a nossa vida? Onde isso poderia nos levar? Um dia, ao ir para o trabalho, eu cruzei com um homem gordo, bem barbudo, bem peludo, e ele estava feliz da vida tomando um iogurte, inclusive até com o bigode um pouco sujo. Ao ver aquela cena, eu senti um afeto tão grande por aquele ser e uma emoção muito gostosa dentro de mim. E hoje eu penso que compreendo um pouco do que causou tudo isso. Na medida em que vamos nos desprendendo desses pensamentos que nos fazem mal, vamos ao mesmo tempo limpando os canais da nossa sensibilidade, a qual, quando atua sem travas, nos permite fazer uma conexão com o nosso semelhante em sua essência. Nos permite entrar em contato com a criança que ainda resiste ali, pura e ingênua. E isso nos leva a sentir uma expansão interna e uma emoção sublime. Nesses momentos, eu consigo ter plena convicção de que essa vida é linda demais e que, no fundo, o que importa verdadeiramente é o amor. Eu hoje penso que não é o mundo que está em crise, o ser humano é quem está em crise. E isso é uma grande e linda oportunidade, pois está em nossas mãos. Nós precisamos parar de ficar disputando uns com os outros e passar a colaborar mutuamente, cada um contribuindo com o que tem e aceitando com humildade o que lhe falta.
Precisamos parar de criticar e passar a compreender e tolerar. Precisamos parar de olhar para tudo o que o outro precisa fazer ou que o outro precisa mudar e passar a voltar a se olhar para dentro de nós mesmos, para o que nós podemos fazer e para o que nós precisamos melhorar. No dia em que eu conseguir fazer com que a minha presença seja sempre grata, que as minhas palavras estejam sempre impregnadas de alento e afeto, que eu tenha sempre uma palavra de saber para evitar desvios dolorosos e erros lamentáveis, uma palavra certa, adequada e oportuna, uma palavra de amor, uma palavra de bem. Neste dia, eu poderei dizer com convicção que eu estou sim ajudando a mudar o mundo, ajudando a construir uma nova humanidade, com pensamentos novos, construtivos, cheios de vida e vigor, na qual o ser humano faz uso das maravilhas com as quais foi constituído. A mudança certamente já começou, mas a sua expansão depende de cada um de nós.